professora Fátima, e você aí do outro lado, concentrado nos seus estudos. Hoje você vai precisar abrir o seu livro de português, que você já deve estar com ele aí do lado, não é isso? Você vai precisar abrir ele na página 64. Isso mesmo, página 64. É a página que você vai precisar abrir ele. E o que é que nós vamos trabalhar nessa página 64? Por que eu tenho que abrir ele na página 64? Você tem que abrir ele na página 64 porque lá tem um texto. Nós vamos trabalhar com ele os gêneros textuais. Isso, nós vamos trabalhar o gênero conto, conto tradicional. E eu já falei para vocês, né, que os gêneros textuais são o quê? São as representações da linguagem. Só que de forma o quê? Reescrita. É a representação da linguagem de forma escrita. E cada texto ele vai ter uma forma de ser escrito de acordo com o que aquela linguagem quer passar, o que ela quer transmitir. Se ele é a representação dela, então ele tem que ser detalhado, ele tem que ser posto de forma que venha a transmitir aquilo. O de hoje está na página 64. Vamos pegar ele? Lição 6 da unidade 2. Os 3 ursos. O título vem sempre no início e está destacado, ó, de vermelho e tracejado logo embaixo, ó. Vamos lá? Os 3 ursos. Era uma vez uma família de ursos. O papai urso, a mamãe urso e o bebê urso. Eles moravam numa linda casinha, no meio da floresta. Todos os dias, a mamãe ursa preparava um mingau para o café da manhã. Enquanto o mingau esfriava, eles saíam para colher amoras. E quando voltavam, o mingau estava pronto, na temperatura certa para eles comerem. Do outro lado da floresta, havia uma outra casa, onde morava com seus pais uma menininha muito levada. Ela se chamava Cachinhos Dourados, porque tinha o cabelo muito louro e todo cacheado. Um dia, pela manhã, ela resolveu fugir de casa. Seus pais sempre diziam a ela para que não entrasse na floresta, porque era perigoso. Cachinhos Dourados já havia andado bastante quando viu a casinha dos ursos. Achou-a muito bonitinha. Aproximou-se e bateu a porta. Como ninguém respondeu, ela resolveu entrar. Logo à sua frente, na mesa da cozinha, ela avistou as tigelinhas de mingau. Olhou em volta e pensou: oba! Acho que alguém estava me esperando. Esse mingau parece delicioso. Provou o mingau da tigela maior, mas achou muito quente. Provou o da tigela do meio e achou muito frio. Então provou o da tigela menor e achou ótimo. Por isso, comeu todo o mingau que havia nela. Depois, passou à sala, onde encontrou 3 cadeiras. Uma grande e achou-a muito dura. Sentou-se na cadeira do meio e achou-a macia demais. Sentou-se na cadeira menor com tamanha falta de moldes que a quebrou em pedaços. Depois, a menina foi ao quarto dos ursos. Lá dentro havia 3 camas. Uma grande, uma pequena e outra menorzinha. Deitou-se na cama grande e achou muito dura. Deitou-se na do meio e achou macia demais. Deitou-se na pequenininha e achou-a muito boa. Ali ficou quietinha e acabou pegando no sono. Enquanto ela dormia, os ursos voltaram do passeio. Foram logo à cozinha para tomar o mingau.
Com surpresa, notaram que alguém tinha estado ali. Papai Urso perguntou com sua voz grossa: quem mexeu no meu mingau? Mamãe Ursa perguntou com sua voz meiga: quem provou o meu mingau? O bebê urso, chorando, falou: alguém comeu todo o meu mingau. Os 3 ursos foram para a sala. Papai Urso olhou para sua cadeira e falou, muito bravo: alguém sentou na minha cadeira. A mamãe urso reclamou: alguém também sentou na minha cadeira. O bebê urso, que continuava chorando, queixou-se: alguém quebrou a minha cadeira. Foram para o quarto. Papai Urso estava bastante zangado. Olhou para sua cama e gritou: quem esteve deitado na minha cama? Mamãe Ursa olhou para sua cama e disse: alguém esteve deitado na minha cama. O bebê urso, muito espantado, parou de chorar e falou baixinho: vejam, alguém está deitado na minha caminha. Papai Urso estufou o peito, deu um berro e aproximou-se da cama. Cachinhos Dourados acordou com aquele barulho. Sentou-se e ficou assustadíssima quando viu os 3 ursos. Saltou da cama, correu pelo quarto, pulou a janela e continuou correndo pela floresta, tão depressa quanto suas pernas podiam. E daí por diante, nunca mais ela fugiu de casa. Não desobedeceu aos pais e aprendeu a nunca mais entrar numa casa sem ser convidada. Os 3 ursos. E aí, gostaram dessa história? Os 3 ursos é a história que conta sobre uma menina bem levada e desobediente que um dia aprendeu a lição. Como era o nome dela mesmo? Cachinhos Dourados. A Cachinho Dourado era levada? Era muito levada. Ela era desobediente? Muito desobediente. E ela foi entrar logo na casa de quem? Dos ursos. Muito bem. E eram quantos ursos? 3, muito bem. O papai urso, a mamãe urso e o urso bebê, filhinho. E Cachinhos Dourado, assim que entrou na casa do urso, ela fez o quê? Viu as tigelas de mingau e ela primeiro comeu um, achou muito quente. Foi comer o outro e achou o quê? Muito frio, não foi? E aí, o último, ela achou que estava o quê? Uma delícia. Ele fez o quê? Comeu, muito bem. E o que foi que ela fez com a cadeira do bebê urso? Quebrou, não foi? Danada que é, se espatifou na cadeira, quebrou a cadeira toda. Depois, ela foi para onde? Para o quarto. E lá ela fez o quê? Deitou numa cama, achou que era dura demais, deitou em outra, achou que era mole demais. E aí, qual foi a cama que ela achou boa? A do bebê urso, isso mesmo. Mas aí ela dormiu. E ela acordou com o quê? Com o berro do papai urso, não foi isso? Quando eles chegaram em casa, eles encontraram a casa como? Alguém tinha comido mingau, alguém mexeu nas cadeiras, alguém mexeu nas camas dele. E aí ele fez o quê? Deu um berro. Quando o bebê urso viu a Cachinho Dourado lá na cama dele, ele disse: tem alguém deitado na minha cama. E o papai foi lá, já estava bravo, né? Já estava bravo porque já tinha encontrado mingau mexido, cadeira, cama, e deu bem um berro. E a Cachinho Dourado acordou com o grito dele? Sim. E ela fez o que quando acordou? Saiu correndo pela floresta desesperada, não foi? Ela correu muito mesmo. Quando ela correu
morreu, ela foi para onde? Para casa, isso. E ela aprendeu uma lição? Sim, ela aprendeu o quê? Que ela não deveria desobedecer à mamãe dela, não é isso? E o papai? Que ela não deveria sair e ir para a floresta, como a mamãe dela falou. Muito bem, então, ó, esse texto da página 64 e 65, que nós acabamos de ler, ele se enquadra em um gênero textual, que é o conto tradicional. Isso mesmo. E como é que eu sei que esse texto se enquadra no gênero conto tradicional? Por conta das características dele. E quais são essas características de um conto tradicional? Vamos ver aqui no quadro? Então, ó, eles têm poucos personagens. O daí da nossa história já tem Caixinhos Dourado, os três ursos e a mamãe dela que aparece só no início da história, não é mesmo? Ele tem um único conflito, ou seja, é uma única história que se passa ali. Nesse caso aqui, era o quê? A desobediência da Caixinha Dourada estava lá, né? Que saiu, a Caixinha Dourada desobediente, que saiu de sua casa, foi para a floresta e foi entrar na casa das pessoas sem pedir. Tem começo, meio e fim. Então, qual foi o começo? A Caixinhos Dourados, não foi? Que, ó, estava na casa dela e de repente resolveu o quê? Sair. E aí, qual é o meio da história? É onde ela vai parar lá na casa dos ursos e começa a bagunçar tudo. Qual foi o fim da história? Aonde os ursos chegam, encontram ela e aí ela sai fugindo e percebe que ela não deveria ter entrado nas casas das pessoas e nem desobedecido a mamãe dela. O narrador não participa da ação. O que é isso, o narrador não participa da ação? Quer dizer que quem está contando a história é alguém que não pertence a ela, ou seja, não foi Caixinhos Dourados que contou, não foi o papai urso, não foi a mamãe urso, nem o bebê urso. Uma outra pessoa que, ó, tá de fora, só observando, não participa, é quem conta a história. Ela tem uma lição. Então, ó, o conto tradicional, ele sempre vai terminar, ele termina nos deixando uma lição, que nesse caso foi o quê? Nós não devemos desobedecer nossa mamãe e nem devemos entrar na casa das pessoas sem permissão. Não só na casa, né? Sempre que a gente vai entrar num espaço que não é o nosso, a gente deve pedir com licença. Alguns personagens estão ligados ao mundo sobrenatural. Então, em alguns contos vai aparecer personagens que não são físicos, são personagens sobrenaturais, personagens que não existem de verdade, certo? E ó, essas são as características de um texto para que ele pertença ao gênero textual conto tradicional. Então, todas as vezes que vocês perceberem essas características no texto, ele é um conto tradicional. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco? Então, vamos lá. Coloque o seu livrinho na página 72, questão 24. Página 72, questão 24. É a questãozinha que tem os balões. Estão vendo aqui? Nesses balões, nós temos aqui, ó, algumas letras do alfabeto. Isso mesmo, algumas letras do alfabeto nós temos nele. Qual é essa? Tá dando pra ver daí? A, essa. D e essa. B e essa. E, essa daqui. G e essa. C, essa aqui. F, essa. H e essa. I. Essas palavrinhas, elas estão assim, meia bagunçada. Bagunçada porque eu vi tudo direitinho dentro de quadradinhos.
vi tudo direitinho dentro de quadradinhos. Então, como é que elas estão bagunçadas? Elas estão bagunçadas porque elas não estão em ordem. Vocês sabem que as letrinhas do alfabeto, elas possuem uma ordem, não é isso? Que é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essa é a ordem do alfabeto. Então, quando as palavras estão todas embaralhadas, ele está bagunçado, que está fora da ordem do alfabeto. Então, o que a questão quer que a gente faça aqui? Escreva, olha o símbolo, é um lápis fazendo a letrinha E. Então, quer dizer que essa é uma questão para a gente escrever. Escreva as letras abaixo em ordem alfabética. Ou seja, elas estão bagunçadas e eu vou colocar dentro dos balões em ordem. Nos balões de cima, as da primeira fila. Nos balões de baixo, a da segunda. Vamos fazer junto? Eu vou fazer aqui no quadro e vocês vão fazendo aí nos balãozinhos, tá certo? Vamos ajudar um ajudando o outro. O primeiro balão, ele é amarelinho. Qual é a letra que eu tenho que colocar nele? Ah, muito bem. Depois, B. Depois, C. Depois, D. Depois já D, minha gente. Muito bem. Depois já é F. Depois já F. O G. E depois, qual é a última? H. Ainda tem uma, né? E a última, o I. Muito bem, agora sim. Ordem alfabética. Vocês colocam uma dentro de cada balão. Vamos para as de baixo. Nós temos as letras N, L, M, K, J. Qual vai ser a primeira? Qual vai ser a primeira? J, muito bem. Depois K. Depois L. M, muito bem. N. Pronto. Temos aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. E ainda faltam outras letrinhas do alfabeto que não foram contempladas aí na nossa questãozinha. Então, quando a gente fala em ordem alfabética, é a ordem em que as letras estão organizadas no alfabeto, a sequência que elas obedecem, tá certo? Vou deixar agora uma atividade para vocês fazerem aí em casa. Vamos abrir na página 76? Então, vamos lá. Aqui, ó. Página 76. Estão vendo esse texto aqui, na página 76, o do quadradinho verde? Esse textinho do quadradinho verde, vocês irão fazer leitura dele. Isso mesmo, leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Leitura. O título dele é Anália Malha. Leiam esse texto, tentem compreendê-lo e prestem bastante atenção nas palavrinhas quando vocês estiverem lendo ele, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Até a próxima. Tchau!